No céu não entra bagagem. A igreja pode se sentar, por favor? Vamos. O tema de vocês é evangelista, né? É um tema muito precioso. Confesso que fica estreito pregar, porque já foi pregado aqui hoje, né? Ele já foi pregado de várias formas. Foi pregado pela linda decoração, camiseta das crianças, o louvor que elas louvaram ao Senhor Jesus. A apresentação que os meninos fizeram foi linda, parabéns pela dedicação. Então Deus já tem falado conosco nesta noite, de maneira gloriosa. E eu estou aqui transbordando, porque além de receber a palavra, através dos louvores, através da apresentação, eu também pude sentir muito a presença do Espírito Santo, através desse menino tão ungido por Deus. Aleluia! Se pudéssemos, ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo ele louvar ao Senhor. E não nos cansaríamos, porque ele é cheio do Espírito Santo. E Deus, ele é um Deus que não nega favores. E nem bênçãos. Então, ele é o mesmo. Ele poderá encher todas essas crianças da mesma maneira aqui nesta noite. Esta festividade, ela é registrada na glória. Todas as vezes que nós fizemos esse grande esforço, meninas, pastor, para realizar uma obra na terra, envolvendo as crianças, o céu presta muita atenção. Porque os pequeninos são muito, mas muito preciosos para o Senhor Jesus. Então Deus levanta pessoas com o coração aberto para esta obra. E eu quero abençoar ainda mais a vida das meninas do Ministério Infantil nesta noite. Que o Senhor continue dando graça, que o Senhor continue sustentando-as de pé. E que esta obra cresça cada dia mais para a glória do nome do Senhor. E que esses pequeninos que aqui estão aprendendo a palavra de Deus possam lá na escola contar para os seus amigos tudo o que vocês ouviram e aprenderam aqui na igreja. Porque a palavra diz semeador. E o que será que é ser semeador? Quem foi que contou esta história? Sim, foi o amado Jesus. Jesus, ele como um Deus tão sábio, maravilhoso, dono de todas as coisas, ele sempre usava palavras assim, pedagógicas, né? E ele sempre, quando ia ministrar a palavra para os seus discípulos, para a multidão, ele ilustrava a palavra bendita do Evangelho usando coisas da terra, para trazer como exemplo, para que melhorasse o entendimento dos ouvintes. Então ele começa a falar com a multidão. Quem que estava falando? Jesus. E ele começa falando assim, olha, sabe, vocês, muitos homens que estavam ali ouvindo Jesus, eram homens que trabalhavam na lavoura. A lavoura é aqueles homens camponeses, né, que trabalham plantando, semeando para nascer o alimento. E eles estavam ali ouvindo a voz do Senhor Jesus ensinando. Quando ele disse assim, olha, certa vez, um semeador, esse aqui é Jesus, dizendo assim, olha, certa vez, um semeador trabalhava na lavoura. Ele então pegou as suas sementinhas, as sementinhas, e saiu a semear. Então ele pega a sua semente, só que ele não estava com a enxada, a terra já estava lavrada. Ele pegava a sementinha e saía lançando a semente na terra. Ele pegava as suas sementes para que nascesse o alimento e saía semeando na terra, jogando as sementes na terra. Opa, uma escapou. Na terra.
E a semente caiu em vários lugares. Muitas caíam em lugares preparados. Amor, porém, havia alguma sementinha que escapava assim muito rápido da mão do semeador e caía lá no canto da terra, num caminho difícil. E aí Jesus começava dizendo assim, olha, ele é tão detalhista, o Senhor Jesus, para que a gente entenda a palavra do reino, ele faz de tudo para que tanto os grandões como os pequeninos aprendam a mensagem do reino. Jesus disse assim, sabe, quando o semeador estava semeando, a sua sementinha, teve algumas que ele, quando jogou a semente, ela caiu na beira do caminho. Ela não caiu onde estava aberto os buraquinhos para que a terra pudesse cobri-las. Ela caiu na beira do caminho. E como ela ficou exposta, não estava coberta, estava na beira do caminho, os pássaros que estavam voando por ali viram lá do alto a semente. E como eles estavam com fome, desceram depressa e comeram a semente. Aí a semente se foi. E Jesus continuava ensinando e dizendo assim, olha, também algumas sementes caíram em um lugar que tinha terra, mas no meio daquela semente, junto com a semente, nasceram pés de espinhos, espinheiros. Quem aqui já furou o dedinho no espinho? Dói, né? Olha, tem bastante. E os grandões já? Dói muito. Então ninguém mexe quando vê um espinheiro, né? Deixa lá. Como a semente caiu onde tinha espinho, os passarinhos iam comer essa semente? Não. Então a semente, será que estava salva? Bom, o passarinho não ia comer. Porém, a semente até nasceu, brotou, cresceu a plantinha, tinha raiz, até parecia que estava tudo bem com essa semente. Mas, isto mesmo, o espinho abraçou a plantinha, ele era mais forte, ele começou a crescer de uma forma tão forte, tão grande, e os seus espinhos sufocaram aquela plantinha, e ela morreu. E Jesus continuava ensinando. E ele disse assim, também teve algumas sementes que o semeador estava lançando. E quando ele lançou as sementes, algumas daquelas sementes, tem um pregador me ajudando, glória a Deus. A semente caiu numa terra que tinha muitas, mas muitas pedras. A semente até brotou. Só que ela não tinha muita terra. Era só um pouquinho de terra. A sua raiz não pôde ficar tão profunda. As pedras estavam atrapalhando também. E sabe o que aconteceu? Ela até brotou, cresceu um pouquinho, mas veio o sol escaldante, um sol muito forte, e o sol então bateu sobre ela, e como a sua raiz não era funda, porque tinha muita pedra naquele caminho, a plantinha morreu. E Jesus continuou ensinando, ele disse assim, mas as sementinhas que caíram no caminho que era bom, na terra boa, na terra que havia sido cultivada, o brotinho nasceu e cresceu e virou uma árvore frutífera e começou a nascer os frutos daquelas árvores. Algumas árvores nasceram 30, outras árvores encheu mais, nasceram 60, outras nasceram 100.
Eram muitas. Aí Jesus ensinando, os discípulos perguntaram: o que significa isso, mestre? E o Senhor Jesus, então, começou a ensiná-los, a explicar o sentido daquela parábola. Sabe o que Jesus disse? Olha só a explicação. Aquela sementinha que nasceu na beira do caminho, que o passarinho lá de cima viu a semente, desceu depressa e comeu a semente. Sabe o que significa? O coração. Quem aí está com o coração batendo forte nessa noite? Levanta a mão. Olha, quanto coração batendo forte. Cadê os corações batendo forte, gente? Onde está? Jesus disse assim: olha, a sementinha que caiu na terra e o pássaro levou embora é aquela pessoa que até ouviu a palavra, que nem a tia Betinha está contando agora. Eu espero que aqui não tenha nenhum coraçãozinho daquele jeito. Porque sabe o que acontece? Jesus começou a falar muito forte. E ele disse que aquela terra que o semeador semeou, no sentido espiritual que Jesus estava ensinando, o semeador é Jesus. Porque ele é a palavra. E a palavra é a semente. E o que a tia Betinha está fazendo aqui na frente? Falando a palavra da tia Betinha ou de Jesus? E quem está sentadinho aí é o quê? A terra boa ou é a terra ruim? E essa terra boa significa o coração. Então todo mundo está com o coração vivo aí, né? Aí Jesus está explicando assim: coração que ouve a palavra de Deus, que vai na igreja e na hora que o pregador está pregando, ele não dá importância para a palavra, escuta mais ou menos, quer conversar, quer ir no banheiro, chupa chiclete, fica olhando os outros passar para lá e para cá, tá com fome, quer ir embora. Esse é o coração que a pedra caiu na beira do caminho. A palavra está sendo pregada, a sementinha está sendo lançada. Mas esta terrinha chamada coração é a semente da beira do caminho. Ele vai até ouvir a palavra, mas não vai entender nada. Não vai conseguir guardar no coração, não vai entender nada, porque ele não prestou atenção. Aí, o inimigo de Deus, o inimigo de Deus, ele vem, como o irmão aqui pôde ensinar, e ele pega a semente e leva embora do coração. Ele já traz depressa pensamentos na mente dessa criança para ele esquecer tudo que ele ouviu. Aí ele fica uma confusão dentro da cabeça dele, sabe? Na mesma hora que ele está escutando a palavra, ele está pensando no jogo do Roblox que ficou lá em casa, que ele, quando ele chegar, ele vai querer terminar a fase, ele vai querer participar do campeonato, ele não consegue prestar atenção, não consegue focar o coração, a mente. E aí o inimigo, leva embora a sementinha. E Jesus disse assim: mas existe outro tipo de coração. Jesus, o semeador, que semeia a semente da palavra nesta noite. E ele diz que os ouvintes, existe também um outro tipo de coração. Aquele coração que a semente, quando cai no coração, tem pedras no coração. É aquela pessoa que aceita Jesus. Ouve a palavra, fica feliz, fala: eu quero Jesus, eu vou aceitar esse Jesus que você está pregando, eu quero esse Jesus. Aí ele começa a servir a Jesus, mas vem alguém
e deixa ele triste dentro da igreja, deixa ele triste lá em casa. O amiguinho tira sarro dele porque ele virou crente. E as pessoas começam então a ofender ele, ofender ela, falar que ela ficou estranha depois que ficou crente, ficou estranho depois que ficou crente. Eu ouvi isso quando eu aceitei Jesus, que Jesus me tirou do calabouço. E quando ele me salvou, pessoas disseram assim, não vai dar 3 dias, vai voltar para o mundão de novo. Passaram meses, daqui a pouco está aqui de novo, daqui a pouco vai estar usando droga de novo, daqui a pouco vai estar na prostituição de novo. Acharam que não ia ficar, mas Jesus segurou até hoje. Glória a Jesus. Fazem 28 anos, aleluia. Mas o inimigo fica assim de olho, no seu coração. Aí ele usa pessoas para jogar pedras em você. São as pedras. E vai deixando o seu coração duro. Coração cheio de pedras que lançaram em você. Porque você aceitou Jesus. Põe defeitos no seu louvor. Fala que você não canta direito. Fala que você não lê a Bíblia direito. Que você não fala direito. Que você é muito tímida. E começa a humilhar, ofender. Sabe quem faz isso? O inimigo de Deus. Porque ele quer que você desista. É a mesma coisa que ele estiver falando assim, olha, fica de longe olhando assim. Ele foi na festa. A tia semeou a semente de Jesus no coraçãozinho. Mas eu vou tirar essa semente, quer ver? Vou deixar ela triste, vou deixar ele triste. Ele não vai mais querer ir para a igreja. Aí ele para de ir na igreja, ela para de ir na igreja e volta para o pecado de novo. Mas a batalha é do Senhor Jesus. E você não vai desistir de Jesus. Amém? Jesus vai transformar corações aqui nessa noite. Amém? Jesus começa a dizer também que existe outro tipo de coraçãozinho. Será que tem esse coraçãozinho aqui hoje? É um coraçãozinho que quando ouve a palavra de Deus dizendo que precisa se arrepender dos seus pecados, que só Jesus salva, que no céu tem um livro chamado Livro da Vida, e quando você levanta a mão, aceita Jesus, seu nome é escrito nesse livro. Jesus já prepara logo uma veste para você. Ele já manda fazer a sua coroa, para quando você chegar lá, ele te coroar. Tudo está ficando pronto para você. Aleluia. Mas sabe, é aquela pessoa que quando ouve a palavra, fica até feliz, aceita Jesus de verdade. Mas de repente, o inimigo de Deus fica de olho, de longe. Aí ele fala assim, olha, ela está ensaiando um hino para cantar à noite lá na igreja. Olha, ela falou que vai mandar bilhetinho para contar uma bênção, para dar testemunho. Ela disse que vai procurar a tia do Ministério Infantil porque ela quer ser auxiliar, ela quer começar a trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a apresentar para ela as riquezas, os prazeres deste mundo. Eu vou começar a dizer para esse menino, para essa menina, que o mundo é bom, é legal. Para ele ser youtuber, não ser pastor, não. Para ele aprender a tocar rap, ficar rico, ficar famoso no YouTube. Para ela começar a tirar fotos sensuais, para ter muitas visualizações. Eu vou ocupar a mente dela com coisas banais. Eu vou ocupar a mente desse menino com coisas banais. Coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Com coisas aqui do mundo. Eu vou começar a apresentar nos olhos dela os meninos lá do mundo para as mocinhas da igreja, não para as crianças, porque criança não namora, mas para as mocinhas, os meninos lá do mundo. Aí vou falar para ela, olha lá, é mais bonito do que o da igreja.
Se você namorar ele, você vai ser ó. Mas se você ficar esperando na igreja Deus preparar, você vai ficar velha e não vai casar. O diabo engana. O diabo mente. Você viu aqui o louvor? A mentira é o diabo que inventou. Ele é o pai dela. E ele mente, ele engana. Mas o Senhor Jesus é a vida e a verdade. Ele diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Então Jesus nessa noite fala a verdade para você. É Ele que te guarda, é Ele que cuida da tua vida, é Ele que cuida do teu futuro. É Jesus que prepara para você o melhor dessa terra. Mas você tem que ficar firme. Não deixe os espinhos sufocarem você. Não deixe o inimigo soprar coisas ruins no teu ouvido e descer para o coração. Já repreende. Quando vêm pensamentos que não agradam a Deus na sua mente, você fala: não, eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é de Jesus, eu creio em Jesus, tenho fé nele e ele vai me abençoar. Está repreendido em nome de Jesus. E ele vai, embora. A arma para mandar o diabo embora é a oração, é a fé, é acreditar no teu Deus, nesse Deus que você veio nessa festa louvar Ele, adorar a Ele. Você veio aqui para ser cheio da presença dEle, sentir a Ele na sua vida. Entrega para Ele as suas ansiedades nesta noite, entrega para Ele as suas tentações, entrega para Ele as suas fraquezas, as suas dificuldades, tudo que está tentando sufocar você e tirar você da presença dEle, deixa nas mãos dEle, aleluia. Aí Jesus olha e diz assim: mas tem coração que tem boa semente, que a semente cai na terra e a terra é boa. Todos aqui nessa noite são terra boa, amém? Glória a Deus. A terra boa que Jesus estava falando é aquele coraçãozinho que ouve a palavra de Deus, acredita na palavra que ouviu, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e permanece. Aí o inimigo vem tentar ele e colocar no coração dele mágoas, rancor, orgulho, raiva. Tem gente que fica com tanta raiva de alguém, mas tanta raiva, que ele se torna em ódio. E fala assim: eu não posso nem ver na minha frente. Jesus vai tirar tudo isso hoje do seu coração. Porque a Bíblia diz que Ele vem, Jesus vem, buscar aqueles que têm coração bom. E a gente não sabe quando será. Ninguém sabe, nem Jesus sabe. Só o Deus Pai sabe qual será a hora e o dia em que Ele virá. Nós temos que estar prontos para este grande momento. Aleluias. E é um coração bom, quando ele está preparado. Quando alguém começa a ofender ele, fala para ele assim: sai de perto de mim, não quero nem ouvir a sua voz. Se eu pudesse, eu mandava você embora de casa. Aí sabe o que você faz? O coração que tem a terra boa: Jesus, me ensina a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda, Senhor, a esquecer isso que eu ouvi. Eu quero orar por essa pessoa, eu quero que o Senhor transforme esse coração, para que possa subir junto comigo no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Ele fica mais firme ainda ao invés de desistir. A terra boa é assim, criança. Se o amiguinho briga com você na igreja, na escola, ou lá em casa, o seu primo, o seu irmão mais velho ou mais novo, ao invés de você desistir de Jesus, você fica mais firme ainda. Você ora mais. Porque você fala assim: olha, Jesus, o Senhor é tudo para mim. Eu não tenho para onde ir, Tu és tudo para mim. Então permanece firme.
Quando alguém te oferece alguma coisa do mundo, você fala, não, eu sirvo a Deus. Deus tem coisa melhor para a minha vida. Essa é a terra boa. A terra boa é aquela criança que prega o evangelho, que fala de Jesus, que ora pelas pessoas. O meu filho Eliezer, quando tinha 7 anos, eu fiquei doente da coluna e eu travei. E eu precisava terminar um painel para a igreja do Nazareno. A irmã ligando, o painel está pronto. E eu disse, irmã, estou travada. Eu não consigo ficar de joelho colando as letras, eu não sei se vai dar. Ele ouviu. Ele falou assim, mamãe, a senhora vai fazer esse painelzinho para a igreja? Eu disse, filho, a mãe está travada, a minha coluna travou. Então vamos orar, mamãe. E ele colocou a mãozinha dele na minha coluna. Mandou eu dobrar o joelho, eu nem sabia se levantava depois. Mandou dobrar joelho, 7 anos ele tinha na época. Eu dobrei o joelho, fechei os olhos com muita dor. E ele com aquela mãozinha falava assim, Jesus, cura a mamãe. Ela está fazendo a sua obra. Cura a mamãe, Jesus. Aí ele falou, mamãe, levanta. Eu levantei, consegui, mas ainda estava com dor. Aí ele falou assim, passou? Falei, não, ainda está doendo um pouquinho. Então vamos orar de novo, dobra o joelho de novo que não é para doer nada. Dobrei o joelho de novo e lá vai Eliezer. Jesus, a mamãe disse que está doendo um pouquinho, mas eu quero que o Senhor tire esse pouquinho, porque ela não pode sentir dor, Jesus, para terminar a obra do Senhor. E eu fui curada, para a glória do nome de Jesus. Terminei um painel de mais de 2 metros, para a glória do nome de Jesus. O Senhor Jesus ouve as crianças. Ele quer usar você, criança. Alguém diz por aí que quando a criança crescer, Deus vai usar, vai continuar usando. Porque Ele já vai usar você agora e depois também. Jesus quer usar as crianças para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregar a palavra, para louvar o nome do Senhor com autoridade. O Senhor preparou essa festividade, criança, para sarar corações aqui nesta noite. Aleluias. E eu queria nesse momento, para ser bem rápida, dizer para você, criança, que ainda que você tenha dificuldades, porque eu sei que nesta última hora da igreja, o inimigo tem metralhado as nossas crianças. Com desenhos diabólicos, vídeos diabólicos, filmes diabólicos, músicas diabólicas. O inferno tem metralhado as nossas crianças. Mas a casa do Senhor, a igreja de Deus, continua viva, continua semeando, continua intercedendo, continua trabalhando. E viram a tentação do inimigo contra a vida da tia. Queria parar ela, mas Jesus disse, que você não toca, porque a obra vai continuar. Aleluia! Ontem eu fui ministrar no Campo Belo 2, e lá eu estava na igreja, de repente, no final do culto, uma moça me procurou. E ela disse, tá lembrada de mim, tia Betinha? Eu falei, não, filha, desculpa, mas não. Ela disse assim, quando eu era criança, eu ia na sua casa com a minha mãe, muitas vezes, para a senhora orar por nós. E a senhora orava pela minha mãe, a senhora orava por mim, a senhora abençoava a gente. E aquelas palavras que a senhora pregou para nós, deu fruto e eu estou firme até hoje. E ela disse assim, sabe, tia Betinha, eu achei que a senhora nem existia mais, que nunca mais vi a senhora. Eu vi a senhora quando eu era criancinha, mas quinta-feira agora, eu tive um sonho, ela falou. Ela congrega numa igreja lá embaixo. Eu estava pregando numa igreja que fica no bairro lá em cima, do Campo Belo. E aí, tia Betinha, essa noite eu sonhei que eu vi essa igreja aqui de cima cheia de bexiga, no sonho. E aí quando eu acordei, eu falei, eu vou lá. À noite, eu acho que está tendo festa, Deus me mostrou em sonho. E quando passou o dia inteiro, eu falei assim, já pensou?
se eu vou na festa e a tia Betinha está lá. Ela disse que bateu uma saudade no coração dela de me ver. E não era para mim estar lá ontem pregando. Tinha pregadora para o culto de ontem, mas ela adoeceu na quarta. E a irmã me ligou me convidando para substituí-la na sexta. E eu aceitei porque na sexta não tinha compromisso e eu fui. E aquela moça, então, quando acabou o culto, ela veio me abraçar e disse, quando eu cheguei na igreja, que eu vi as bexigas que o Senhor me mostrou no sonho, e eu olhei lá no altar, a senhora estava sentada, e a irmã disse assim, hoje nós estamos recebendo aqui a tia Betinha. Deus te vê, Ele te vê, Ele te ouve, Ele te atende, Ele responde a sua oração, por mais simples e humilde que ela seja. Aleluia! Ele abre os céus para te abençoar nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia! O que você pede para Deus em oração, criança, Deus escreve no céu. E Ele responde amém. Então eu convido vocês para ficar de pé. E nesse momento você vai olhar para a tia Betinha. E o Senhor diz para você nesta noite, ó. Não deixa, meu príncipe. Não deixa o inimigo te confundir. Não deixa o pecado te enganar. Não deixa as coisas que estão falando por aí entrar no seu coração e fazer você perder a sua salvação. Porque você custou um preço incomparável. Você não está aqui por acaso, criança. Sabia que alguém te comprou? Sabia que você foi comprado? Nós tínhamos nos perdidos, mas alguém disse assim, eu vou comprar esse menino de novo. Eu vou comprar essa menininha de novo. Eu não vou deixar perder. São meus. O Senhor nos comprou. E como foi que Deus fez para nos comprar novamente? Ele enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para dar a vida por nós, sendo Ele inocente. Ele foi crucificado. Ele foi sepultado e a cruz está vazia. Porque Ele ressuscitou e está aqui nesta noite para tocar em você e fazer você sair da promessa cheio da sua presença. Aleluia! Você foi comprado, mas o inimigo de Deus diz assim, ó, lá na escola, esse negócio que na igreja fala, que você é escolhido de Deus, que Deus te viu numa barriguinha da sua mamãe, que Ele escolheu você ser quem você é. Isso aí não é verdade, não. Você pode ser o que você quiser ser, viu? Se você é menina e quer ser menino, não tem problema. Se você é menino e quer ser menina, não tem problema. É mentira. É o inimigo de Deus enganando você. Porque a Bíblia fala que o pecado sexual é abominável a Deus. Deus tem ânsia quando Ele vê certos tipos de pecado. E Ele diz para você nessa noite, não deixa o inimigo te confundir. E se alguma menina trouxer alguma mensagem para você, menina, diga para ela, você precisa aceitar Jesus. Porque Jesus te fez menina para você crescer e casar com um rapaz. E o menino é a mesma coisa. Se o Satanás tentar a sua mente, deturpar aquilo que Deus fez com você na tua vida, lá no ventre da sua mãe, você vai expulsar em nome de Jesus. Porque nada e nem ninguém vai te tirar da presença de Deus. E o teu nome vai continuar escrito no livro da vida. Pecado não entra no céu. E o inimigo é tão sagaz que ele põe escondidinho. Ninguém está percebendo, ninguém está vendo. Mas você não está servindo ninguém. Você está servindo a Deus. E Deus tudo vê. Aleluia. Eu convido nesse momento a criança
que quer aceitar Jesus nessa noite, para vir aqui à frente. Criança que viciou-se no Roblox, no Free Fire, nesses jogos violentos. Criança que fica assistindo vídeos feios no TikTok, no YouTube. Jesus quer lavar seu coração nessa noite. Jesus quer preparar a sua terrinha do seu coração para que você tenha uma terra boa. Para que você dê 30, 60, 100, seja aquela árvore linda, que dê muitos frutos. Os frutos é ganhar as almas para Jesus. Os frutos é ter a unção de Deus para orar. Cadê a criança que precisa fazer um concerto com Jesus nessa noite? Vem à frente. Ó, Jesus bate no coração. Toque. Jesus bate no seu coração, te chamando para vir. E Ele diz assim para você nesta noite: abra o teu coração para mim. Ainda que dentro dele tenha pecados, ainda que dentro dele tenha fraquezas que você não está conseguindo vencê-las, eu sou o teu Deus que te ajudo a vencer. Ele diz: abra o teu coração. Jesus diz: tem mais. Cadê as crianças que querem aceitar Jesus? Aceite a Jesus nesta hora. Jesus te ama.